a live, o tema dela é a interpretação das expressões míticas nas Sagradas Escrituras. É um tema bem interessante, né? Eu vou, se o padre me permitir, daqui a pouquinho, só fazer uma pequena introdução, porque eu vou deixar o padre Elílio falar, né? Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Mas antes, padre, a gente está fazendo, claro, essa live conjunta, né? Então, temos aí pessoas que já conhecem o Padre Elílio, né? Os seguidores dele aí. Mas tem pessoas também aqui do meu perfil, enfim, que estão assistindo, que vão assistir também a live, né? Posteriormente, que vai ficar gravado aqui e que de repente não conhecem, né? O Padre Elílio. Então, eu só vou pedir, padre, se possível, só para o senhor fazer uma pequena apresentação, né, de quem é o senhor, a sua formação, enfim, qual é a sua função atual, né, como sacerdote dentro da igreja, enfim. Sim. Então, boa noite a todos. Boa noite, Alisson. Muito obrigado pelo convite. Eu sou sacerdote diocesano, pertenço à Arquidiocese de Juiz de Fora. Sou professor no seminário arquidiocesano, que tem um convênio com o Centro Universitário Academia, né? Então, eu sou professor nos cursos de Teologia e Filosofia, e a minha área de especialidade é metafísica e ética. Na teologia, eu trabalho com teologia moral, né? E na filosofia, eu me interesso de modo especial por metafísica, antropologia, mas, vamos dizer assim, eu me interesso também, isso aqui é uma espécie de hobby, por estudos bíblicos, né? Eu sou tenho graduação em teologia, né? Evidentemente, então eu estudei Bíblia na graduação e por conta própria eu venho estudando sempre leio, né, a literatura bíblica e procuro me manter atualizado com relação aos estudos bíblicos. Muito bem. Eu acho que o estudo bíblico, ele deve, né, padre, interessar a todo cristão, né? Conhecer os entendimentos bíblicos, né? Enfim, não só os ensinamentos morais, mas toda a parte de contexto histórico, toda a parte de escrita da Bíblia, de revelação, né? Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, que eu acho que é bem importante, né? O Padre Elílio também, ele é mestre em filosofia e teologia, né, pela Academia Alfonsiana de Roma, e também doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Lateranense, também de Roma, né. É interessante, eu acho Eu até... estudei na FAGE, com os jesuítas em Belo Horizonte, onde o padre Quevedo foi morar, né, na casa dos jesuítas em Belo Horizonte, ali naquele complexo onde fica Uhum. a FAGE, né, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Perfeito, perfeito, né? Então o senhor tem aí um mestrado na FAGE, também um em teologia moral, né? Na Academia Alfonsiana e também doutorado em filosofia, né? É interessante, né, padre, a gente falar, às vezes a gente pensa, não, mas os títulos, o padre Elílio é bem modesto, né? Até no Instagram dele, esses títulos acadêmicos não aparecem ali, né, padre? Mas é interessante, né? Porque, querendo ou não, são tempos que o senhor dedicou a estudos específicos, né? A aprofundamentos, né? Assim, então, todo o trabalho, né? De metodologia científica, até mesmo, né? De metodologia de escrita acadêmica, né? Para a confecção de uma tese, de uma dissertação. Isso tudo também abre as perspectivas para a própria interpretação, que é o tema central aqui, né, da nossa live, né? Então, quando você trabalha com a metodologia acadêmica, né, na produção de artigos, de uma tese, de uma dissertação, você também acaba abrindo alguns horizontes, né, no campo da interpretação, né? E isso, claro, né, essas metodologias, elas nos auxiliam até na interpretação bíblica, né, dos textos bíblicos, enfim,
entendê-los, né, dentro de contexto, dentro de literatura, dentro de estilos de escrita, né, padre? Então é interessante, né, a gente apontar também esse currículo, né, que o padre Elílio tem. Padre Elílio, se o senhor me permite, apenas fazer uma introdução pequena e depois eu vou deixar o senhor explanar aí, né, sobre esse tema. Por que eu conversei já com o Padre Lílio a respeito dessa questão, né, da linguagem mítica, e por que assim, é um tema interessante, né? Por que eu pensei assim, vou convidar o Padre Lílio para falar sobre isso? Porque nós temos essa questão da linguagem mítica na Sagrada Escritura, ela acaba na prática levando para duas tendências, eu penso, o padre me corrige aí se eu estiver errado. Mas, de um lado, a gente tem um público, vamos dizer assim, né, que mais acadêmico, talvez, um público que começa a estudar, a pesquisar mais a fundo e acaba, muitas vezes, se afastando da Bíblia, se afastando da religião, muitas vezes, né, se afastando da crença, porque ele vai ler aquele texto e ele vai dizer, ou ele vai até estudar, né? Começa a estudar história, principalmente, né? Eu sou da área de história, então dentro da história a gente vê muitos acadêmicos, né, da área de história que eles começam a estudar, começam a estudar as culturas antigas, né, a antropologia, e aí ele chega e diz assim, olha, não, isso aqui é mito, isso aqui não, né, isso aqui vem lá da tradição tal, vem, não, então Bíblia, não, isso é tudo um mito, né, então, assim, não vamos acreditar nesse livro de mitos, né, então acaba, essa é uma tendência. Por outro lado, a gente tem um público, né, e eu percebo, assim, que isso está, me parece, talvez pelo crescimento aí dos podcasts, né, e tal, parece que está crescendo também essa vertente que vai acabar fazendo as interpretações literais, né, desses textos, e aí muitas vezes acaba juntando, né, tentando contextualizar com muita fantasia, né, então a gente tem aqueles textos, principalmente ali do livro de Gênesis, né, que falam dos gigantes, né, e que falam, daí aí tem o Adão e Eva, e tem a serpente, tem a maçã, e aí tem os gigantes, que os filhos de Deus, que, né, que tinham relações com as filhas dos homens, e aí essa segunda vertente vai acabar transformando tudo isso em uma narrativa literal, né, e aí, claro, né, dentro de cada narrativa vai surgir muitas fantasias no meio, e cada um vai dar um contexto diferente, né? Então, não, os gigantes realmente existiram gigantes, né? Eram filhos dos anjos, né? Enfim, e aí a gente tem toda essa questão que vai por duas vertentes, me parece, né? De um lado, essa vertente mais racional, mais racionalista, né? Que vai negar todo o conteúdo bíblico por conta da linguagem mítica, e, por outro lado, aqueles que vão tentar conciliar todas essas histórias, dando a elas um caráter ou tentando, né, juntar isso com a doutrina cristã e fazer isso se tornar de alguma forma verossímil, né, padre? Então, e me parece que são duas vertentes que ambas não estão de acordo com o estudo bíblico, né, uma exegese, uma hermenêutica mais bem fundamentada, né, porque a Bíblia, a gente sabe, ao mesmo tempo em que ela tem todo o conteúdo da verdade da revelação, ela também é um construto histórico. Então, a gente tem que ter esse discernimento, né, padre? Então, já falei bastante, vou deixar o senhor, então, como que o senhor vê essa questão, padre Eli? Então, Alisson, você colocou bem a questão, né? Nós temos, de um lado, uma leitura fundamentalista da Bíblia, ou seja, procura interpretar ao pé da letra, né, o texto bíblico,
ou procura salvar a historicidade de todo o relato bíblico, né? A leitura fundamentalista. Então, só para a gente dar exemplo, né? Para quem está nos assistindo, se a Bíblia narra, então, que Deus criou o Adão do barro, né? Então terá sido assim mesmo, né? Deus terá pegado o barro, modelado Adão, terá soprado nas suas narinas, né? E a partir dali, então, Adão teria tornado um ser vivente. Mas veja que a leitura fundamentalista ou literalista da Bíblia apresenta problemas. Por quê? Porque isso está no capítulo 2º do livro de Gênesis. Se a gente lê o capítulo 1º, nós temos um outro relato da criação. Ali Deus não usa barro nenhum, não sopra. Ele apenas diz e as coisas se fazem, né? Então veja que a própria Bíblia já nos indica que ela não pode ser tomada ao pé da letra em todos os seus textos. Nós temos que distinguir, né? Uma coisa importante que se deve ter em mente é que a Bíblia não é um livro só. Ela é um conjunto de livros. E esses livros foram escritos em épocas diversas, por autores diversos. E embora haja no texto bíblico, como nós cremos, como cristãos, a revelação de Deus, a inspiração de Deus, o autor humano dá aquilo que é próprio dele no texto, tá certo? Ele dá para o texto que é próprio dele. E Deus se vale de um autor humano, um verdadeiro autor. Deus é autor da Bíblia, mas num outro nível. Nós vamos procurar deixar isso aqui claro. Então, não podemos tomar o texto bíblico sempre ao pé da letra. É claro que tem textos que nós podemos interpretar de modo mais ou menos Então, literal, mas vai depender do texto, né? Vai depender do texto, vai depender do gênero literário, né? O que nós temos que procurar na Bíblia é a intenção do autor. Ah, mas como que eu vou saber o que o autor intencionou, né? 400 anos antes de Cristo, né? Existem métodos que nos permitem mais ou menos captar ou não nos afastarmos tanto da intenção do autor, tá certo? Então, esse é o trabalho exegético e hermenêutico. Procurar o mais possível, tanto quanto é possível, a intenção do autor. O que o autor quis dizer com o relato que ele escreveu? Não é? O que ele tinha em mente? A partir dos seus condicionamentos, a partir da sua cultura, a partir da sua capacidade de expressar. Cada época tem uma capacidade própria de expressão, tá certo? Então é isso que eu devo procurar, né? Afastando então a leitura fundamentalista. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é evitar a leitura racionalista, porque o racionalismo não dá conta do humano. Eu não diria nem do religioso, não, mas do humano mesmo. O racionalismo não dá conta do fenômeno religioso, mas não dá conta nem mesmo do fenômeno humano, porque o fenômeno humano é um fenômeno também de transcendência, né? O ser humano não é só razão. Eu aqui posso usar uma terminologia hegeliana para expressar isso bem, de maneira clara, creio eu. Hegel dizia que o intelecto é aquela nossa faculdade de analisar, de separar, de lidar com o finito. Mas nós temos uma faculdade que vai além disso, que Hegel chamava de razão. A razão em Hegel está acima desse intelecto que divide, que separa. A razão é a capacidade de ver o infinito, de olhar para o todo, né? Esta razão está acima do racionalismo, né? O racionalismo lida com uma razão das particularidades da análise, né? Mas o ser humano tem essa capacidade de olhar para o todo, de olhar para o infinito, de olhar para o mistério do ser, e aí que reside o fenômeno religioso. E a Bíblia
como é um livro prevalentemente religioso, ela quer nos transmitir uma mensagem que vai além daquilo que nós podemos captar pela razão inferior, vamos dizer, a razão que separa, que distingue, que pesa, que mede, a razão que analisa, né? Então, a Bíblia quer nos trazer uma mensagem que toque aquela nossa faculdade superior, a razão superior, pela qual eu me abro ao todo, ao sentido do todo, ao mistério, etc. E ela faz isso através da linguagem dos seus autores humanos. Como é que os autores humanos se expressavam, os autores da Bíblia? Eles não eram filósofos, então eles não se expressavam através de termos filosóficos, tá certo? Eles se expressavam através de linguagem mítica, que era a linguagem própria da cultura dos diversos povos. Quem começou com a linguagem filosófica, rompendo com a linguagem mítica, foi o povo grego, pela primeira vez na história da humanidade, né? Fora disso, o que nós temos é a linguagem mítica. Agora, o mito, então, aqui, ele é portador de transcendência. Portador, ele fala a faculdade superior do homem, né? A razão superior, tá certo? E, nesse sentido, o mito tem um peso positivo, né? Quando a gente fala mito, a gente não pode associar mito ao que é negativo, ao que é simplesmente lendário, ao que é mentiroso, ao que não aconteceu. Não. O mito é um nível de linguagem que fala para uma faculdade própria do ser humano, que é a faculdade de pensar o todo, de ver o sentido, de amarrar aquilo que o intelecto separa, né? É nesse sentido. Isso é bem interessante, né? Até se a gente for pensar aí na história cristã, somente aí com a patrística, né? Com ali os primeiros cristãos ainda pré-socráticos, né? Enfim, aliás, neoplatônicos, né? Que esse pensamento grego, né? Eu falei pré-socrático, seriam neoplatônicos aqui. Esse pensamento grego, esse pensamento da filosofia, ele vai começar a ser servo da teologia, né? Como dizia o próprio Santo Tomás de Aquino. Então é aí que a filosofia ela começa a entrar como uma serva da interpretação teológica e, vamos dizer assim, essa linguagem começa a se tornar, né, um pouco mais apurada do ponto de vista da razão, né, dos métodos filosóficos, da metafísica, né, aí você chega lá no Santo Tomás de Aquino, né, no Santo Tomás, né, com a base aristotélica, né, padre, então, aí você toma corpo de uma forma diferente, porém, mesmo nesta tradição cristã, é claro que aquela linguagem, né, religiosa que fazia uso desses termos, como o senhor comentou, mais míticos, ele permanece ainda muito forte por conta da cultura, né? Por conta da cultura. Então, mesmo depois que a gente tem a inserção ali da filosofia como mais um método, né, para se pensar a teologia, para se pensar a religião, não funciona assim, né? Não, agora não vamos mais por esse caminho, muda. Não. Né, a história, ela não funciona assim com esses recortes desta forma. Então, permanece ainda muito forte, né? A questão de muitos, da linguagem mítica mesmo, né? E ela vai se expressando, ela vai se tornando algo que faz parte da cultura religiosa, né? Mas como o senhor falou, claro, a gente hoje talvez tem leituras, tem instrumentos, né, para estar revendo isso, né, e muitas vezes aí essa linguagem, essa leitura fundamentalista vai nos acusar, né, ou acusar as pessoas que tentam fazer essa leitura de estar negando, né, não, você está negando a revelação, está negando a Bíblia, né, mas não é nesse sentido, né, é uma outra questão. Padre, o senhor falou uma coisa interessante, eu acho que é um recorte legal também para o senhor explanar aqui para nós, se possível, que é
a respeito do instrumento humano, né, utilizado para escrever os textos. Então, a gente tem, nessa leitura fundamentalista mais literal, a gente vê, às vezes, as pessoas... mas aqui tem uma vírgula, né, e essa vírgula, né, e essa letra lá no grego muda isso. Então, assim, aquela questão de que, na verdade, é muito presente, né, de que Deus, por exemplo, não, Deus veio, sentou aqui do meu lado e ele ditou o texto. E aí eu fui escrevendo conforme Deus ditou. Então, qualquer vírgula que se mude, né, ou qualquer coisa, ela tem um peso imenso porque é ditado de Deus. E não é bem assim, né, padre? Assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, né, para a gente, para o pessoal entender aí, o que significa essa inspiração divina para o autor bíblico, né? A gente fala que os livros bíblicos foram livros inspirados, mas o que significa ser um livro inspirado? Como que Deus inspirou esse livro? Bem, Alisson, nós podemos fazer aqui uma analogia, né? Valer-nos de uma metáfora. Tomemos o Sol, a força que ele tem, a energia que ele transmite, e sementes, né? Sementes de diversos tipos, diversas espécies, que são lançadas na Terra. Em força de que a semente cresce, desabrocha, né? Se torna uma planta, produz flor e fruto, né? Em força de quê? Em força da energia do Sol, né? Sem o Sol, ela não... É claro, existem outras coisas aqui, mas tomemos o Sol aqui como fonte, né, da energia da semente, que vai fazer a semente desabrochar e se tornar uma planta. Então, Deus poderia ser comparado a esse Sol, né? Ele está brilhando, ele está emitindo luz, emitindo energia. Ele não é a semente e ele não é nenhuma planta, tá certo? Mas emite aquela energia sem a qual a semente não desabrocharia, não se tornaria planta. Agora, cada semente recebe a seu modo a luz do sol, tá certo? E se torna uma planta. Ou seja, a semente é como que vamos dizer, uma corporificação da luz do sol. Nós sabemos que a luz do sol também é um corpo, né? É física. Né? Uhum. Mas ela poderia ser comparada à luz espiritual, porque é tênue, nós não podemos pegar a luz do sol. Né? Uhum. Hoje a física sabe, a luz é foto, é onda, né? Mas eu não vou entrar aqui nessa questão. Mas tomemos essa luz do sol como se fosse aquela força espiritual, aquele vigor espiritual que Deus está sempre transmitindo. E transmitiu de modo especial para um povo, o povo hebreu, a igreja nascente, etc. Agora, esse povo recebeu, né, essa luz, né, em cada época de uma maneira diversa. Em cada pessoa de uma maneira diversa, como se cada época fosse uma semente ou como se cada pessoa fosse uma semente, tá certo? E então ela vai traduzir essa energia a seu modo, né? Isso mais ou menos é a inspiração para a gente falar em termos metafóricos, né? Então Isaías percebe a energia espiritual de Deus de um determinado modo, mas ele vai exprimir isso de acordo com a terra na qual ele está, de acordo com a terra que a semente recebe, né? Então, de acordo com o seu tempo, de acordo com, né, com a constituição da semente, com o temperamento do profeta. Né? Então, ele vai exprimir isso assim. Jeremias já exprime de outro modo, porque está numa terra diferente, né, com adubo diferente, etc., né, recebendo água de modo diferente, mas ele vai traduzir a energia que ele recebe do sol, né, a seu modo. Né? E assim cada autor bíblico, tá certo? Cada autor bíblico. Então, o que se produz ali é
é por causa da energia do Sol, é por causa da energia do Sol, mas é por causa também da particularidade da semente, é por causa também da constituição da semente, é por causa também do terreno da semente, é também por causa do terreno da semente, da particularidade da semente. Então, é nesse sentido nós dizemos que Deus é autor num nível e o agiógrafo é autor em outro nível. E ambos são autores, mas cada um no seu próprio nível. E vamos dizer, nesse sentido, nós não podemos entender a Bíblia como um ditado de Deus, né? Como um ditado de Deus. Não, a luz vem de Deus, mas essa luz de Deus é sem forma. Ela toma uma forma a partir da particularidade do agiógrafo. Da natureza daquele que está escrevendo, né? Isso é bem interessante, bem E interessante. de acordo com a Até porque... capacidade dele de expressar a luz. Exatamente. Uns expressam de maneira menos perfeita, outros expressam de maneira mais perfeita. Né? Isso não é o caso de pensar, então, que toda palavra bíblica é como se fosse um texto caído do céu. Né? Então, nós deveríamos tomá-lo assim ao pé da letra ali, porque é palavra vinda da boca de Deus. Não é bem assim que se deve entender. Né? Perfeito. E é interessante também que essa questão essa metáfora é muito boa, né? Que cada autor, digamos assim, ele é uma semente de uma espécie diferente, né? Que vai precisar de outras coisas, né? A gente pode até ampliar talvez um pouco essa metáfora, né? Porque a semente, para ela crescer, ela vai precisar da terra, ela vai precisar ali dos sais minerais, né? Ela vai precisar de outros elementos além da luz do sol, né? E aí a gente poderia até dizer que esses outros elementos seriam os elementos culturais, né? Os elementos que fazem parte da realidade daquele autor, né? Da criação, da formação dele e tudo mais. Então, se o autor ele só dispõe, não é, da linguagem mítica, ele vai traduzir essa luz que ele recebe pela linguagem mítica. Agora, se um autor já tem uma certa iniciação à filosofia, como Paulo tinha, né? Ele não era filósofo de profissão, mas tinha noções de filosofia. Ou como o autor do Quarto Evangelho, né, que usa o termo logos. Né? Então, ele vai procurar traduzir a luz através de termos mais filosóficos. Então, vai depender, né, de vários fatores, como você disse, da época histórica, da cultura, da personalidade, das circunstâncias. Né? Perfeito. E aí, padre, tem uma questão interessante, que só para a gente talvez expandir um pouco essa interpretação, que é a questão dos profetas ali, né? Se essa realidade ela já se faz presente nesses autores, né, que nós consideramos até pela tradição e pela doutrina da igreja, né, como os profetas, né, aqueles que receberam a palavra, né, que receberam que de certa forma, né, voltando para a metáfora, de certa forma, a luz do sol chega para todos nós, né? A luz do sol chega para todos nós. Então, o que teria de diferente nessas personalidades é o tipo da semente, né? Seriam, digamos assim, sementes talvez um pouquinho mais propícias, sementes que Deus preparou, né, um terreno melhorzinho, preparou melhores preparados para poder expressar, mas ainda assim sementes, ainda assim com a linguagem humana, com a linguagem da cultura, né, enfim, com a linguagem do seu tempo histórico. Segundo a doutrina da igreja, vamos dizer que estas sementes, esta revelação, ela termina com São João, né? Com São João Evangelista, que foi o último dos apóstolos, né? E aí, nesse sentido, talvez a gente até pudesse dizer que os apóstolos teriam aí um privilégio um pouco maior, porque ouviram do próprio Cristo. Mas seriam duas questões aqui, na verdade, eu acho que eu vou focar em uma para a gente não misturar. Cristo, né? Nosso Senhor, ele também faz uso deste
corpo cultural, ou as palavras de Cristo também, ou a gente deve aplicar a Cristo uma literalidade maior, padre? Não, veja bem, Karl Rahner, um grande teólogo do século passado, dizia que os cristãos padecem de um certo monofisismo. O que é o monofisismo? É uma heresia antiga que dizia, em síntese, que a natureza divina de Cristo tinha absorvido a natureza humana. Então, a natureza humana não existia mais, tinha sido absorvida pela divina, né? Então, quando nós falamos de Jesus, às vezes nós tendemos ao monofisismo. Pensamos, quando falamos do Jesus histórico, aqui antes da ressurreição, né? Uhum. Então, nós tendemos a sobrevalorizar a natureza divina em detrimento da natureza humana. Mas nós devemos ter presente o seguinte, que o instrumento de manifestação de Deus, do verbo de Deus neste mundo, foi a natureza humana em sua completude, né? Em sua completude. Verdadeira natureza, não era aparente, não tinha sido absorvida pela divina. Então, o verbo de Deus só podia se manifestar através daquela natureza humana, com as limitações que são próprias da natureza humana. Jesus não teve uma única limitação, que é a do pecado. Todas as outras limitações ele tinha, porque era verdadeiramente humano. Tá certo? Então, a questão que se coloca é esta: como é que o verbo de Deus, ou melhor, como é que a natureza humana de Jesus crescia espiritualmente e se abria para a manifestação da pessoa do verbo divino que a sustentava em última análise. Tá certo? Mas ela tinha que se abrir. É um processo. Jesus cresceu em idade, sabedoria e graça. Né? Tá certo? Ela tinha que se abrir e, vamos dizer assim, ela se abria também de acordo com as limitações próprias do seu tempo, da sua cultura. Então, Jesus usou palavras da cultura do seu povo. Se ele tivesse nascido na Grécia, vamos dizer assim, ele usaria uma terminologia filosófica, né? Uhum. Mas falou muito em parábolas, né? Usou imagens, usou a tradição judaica para falar sempre, isso aqui é o mais importante, em última análise, ele estava falando de algo inefável, que ele chamava de reino de Deus, que ele chamava de, né, de Pai, é um mistério inefável. Aquilo que o senhor falou antes, né, padre, que é a parte que transcende, né, dentro da roupagem humana, cultural, dentro da linguagem cultural, existe algo ali que transcende e que depende daquela parte do nosso ser capaz de perceber essa transcendência, né, capaz de extrapolar o limite e olhar através dele, né? Então, assim, eu acho bastante interessante, o senhor falou das parábolas, né? Eu até essa semana estava lendo um livro de um psicólogo, né, falando como Jesus era o maior psicólogo da história, enfim. E aí ele pega as parábolas e ele consegue transcrever aquilo para a linguagem da psicologia, né, e mostrar toda aquela sabedoria. E é interessante, porque se você não tem o conhecimento da psicologia, por exemplo, você vai ler aquela parábola e você não vai perceber esse elemento de aprendizado através daquele texto que está sendo lido, né? Então, você depende desse aparato para extrair daquele texto essa mensagem. Mas o mesmo texto pode ser utilizado para outras reflexões em outras áreas do conhecimento, por exemplo. Então, e claro, também no aspecto da transcendência, no aspecto metafísico, né, que talvez dependa, assim, de um estudo, dependa, assim, de uma capacidade, não capacidade nata, mas uma capacidade construída através do estudo, mas também para aquele que não tem o estudo. Eu acho que isso é bem interessante na história da igreja, né? A utilização das imagens até mesmo, né, para evangelizar, para catequizar a todas as pessoas, né?
como é que eu posso chegar aqui nessa pessoa que aí não sabe ler, né? Então eu tenho uma forma que ela vai compreender. Isso é, de certa forma, é até assim, é carinhoso, né? Do ponto de vista de Deus, de falar assim, Ah, olha, não lógico. adianta, eu vou chegar lá numa cultura onde as pessoas, né, vou chegar lá e vou revelar uma metafísica, termos lá de Aristóteles, né, as pessoas não iriam compreender a mensagem, né? A mensagem é magnífica, a mensagem é grandiosa, ela pode ser explorada de muitas formas, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser dada ao simples, ao humilde, e ele vai também extrair algo dela. Isso é bem interessante, né? Exatamente. E eu ressalto isso, né? O núcleo da mensagem de Jesus é inefável. Nós não podemos traduzir com palavras. É inefável. Toca aquela região mais alta do ser humano, ou se quiser, mais profunda do ser humano, né? Não é uma região em que nós analisamos as coisas. É uma região em que nós intuímos, nós vemos com o olho da alma, não é? E, vamos dizer, uma linguagem analítica seria imprópria para falar disso, né? Até mesmo na filosofia, né? A linguagem analítica ela funciona até certo ponto, como nas vias de Tomás de Aquino para provar a existência de Deus. É necessária a linguagem analítica, nós não estamos desprezando essa linguagem. Mas chega um ponto em que a própria razão vê, a própria lógica vê que é preciso dar um salto. É preciso, por exemplo, passar dos motores movidos para o motor imóvel, que está fora da série. Fora da série. É um motor totalmente sui generis. Né? Uhum, A própria exatamente. razão reconhece isso, reconhece que ela precisa dar esse salto para o inefável, para o primeiro, né? Para o uno, que Jesus chamava, é o Pai, não é? É o reino de Deus. Exatamente. Eu até fiz um post aí, acho que foi hoje que eu acabei postando aqui no Instagram, falando sobre essa questão de chegar à existência de Deus pela razão, né? Mas é aquela questão, né? Às vezes, quando a gente vamos falar aqui do ato e da potência, né? É uma linguagem que algumas pessoas não compreendem ainda, né? Precisa de um estudo, né, metafísico, que é uma matéria um pouco complexa, um pouco para ser bem generoso, né? E, mas assim, às vezes, muitas vezes não precisa, né? A linguagem popular, vamos dizer assim, né, às vezes alguma passagem bíblica, alguma coisa, eu às vezes nem precisa disso, às vezes a pessoa percebe, né? Eu lembro Não é que uma vez eu porque a dava, pessoa, exatamente, não é porque a pessoa nunca estudou filosofia, nunca estudou Bíblia de modo científico, que ela não tem capacidade de entender de modo algum. De modo algum. Todos nós temos aquela faculdade superior, né, que a gente pode chamar de razão superior, né? É, todo mundo tem essa faculdade, e essa faculdade é capaz de perceber as coisas, né? É capaz de a linguagem metafórica e a linguagem imagética ajuda a colocar em funcionamento essa nossa capacidade, né? Essa nossa exatamente. potência. Então não é preciso. Muitas pessoas na Idade Média foram místicas. Eu estou falando aqui na Idade Média para não falar hoje também, sempre, de algum modo. Mas, por exemplo, Santa Catarina de Sena, não é? Não tinha estudos, mas uma grande mística, por quê? Porque essa faculdade superior funcionava, recebia a luz de Deus, captava, né, Deus, tá certo? E é isso que engrandece o ser humano, e é isso que é a finalidade para a qual fomos criados, né? Só Exatamente. esse absoluto nos satisfaz. E usar a linguagem metafórica, usar a parábola, usar a linguagem mítica para falar disso, tem as suas vantagens também. Tá certo? Não é só as limitações. Tem as limitações por quê? Porque uma imagem não pode ser nunca como a realidade. Ela está sempre apontando para a realidade. Mas, se a gente sabe que a imagem é imagem, a gente tem a consciência de que podemos falar e que a realidade vai estar sempre protegida, Hum, né?
Porque é uma necessidade nossa falar. Nós somos forçados a falar do inefável. Então, mas usando essa imagem, sabendo que é imagem, nós protegemos, ao mesmo tempo protegemos a realidade e falamos dela, que é uma necessidade nossa. Perfeito. Nossa, isso é bem interessante. E às vezes, assim, a gente tem essa, né, essa necessidade de achar que precisa, né, dessa, desses conceitos mais elaborados, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando catequese para uma turma de adultos, e aí eu tinha isso, né? Nossa, turma de adultos, eu preciso falar um pouco mais elaborado, né? E aí eu fui falar as 5 vias de Santo Tomás, né? A prova da existência de Deus. E eu lembro que um rapaz falou, e eu falando, né, não, porque é necessário que exista, né, o ser, o primeiro motor imóvel, e ele olhou assim, mas isso é óbvio, né? Ele me falou assim, se existe o mundo, se existe as coisas, alguém tem que ter criado. Então, assim, ele chegou na mesma conclusão de uma forma muito mais simples, que nem precisava de toda aquela argumentação, né? Ele falou, não, mas isso aí, né, pode pular esse capítulo, vamos para outra parte daí do encontro, porque isso é óbvio, não precisa nem você explicar, isso é óbvio, né? Se existem as coisas é porque alguém criou, né? Então, é isso que o senhor falou, né? Essa não precisa muitas vezes do argumento filosófico, né? Mas, claro, né, como somos seres que necessitamos aprender, né, de alguma forma nós temos que contemplar essas realidades para poder discernir sobre elas, né? Seja alguns vão precisar de mais argumentos, de mais evidências, né, de mais outros talvez com menos já consegue absorver e já consegue contemplar, Eu né? diria que, com relação ao absoluto, existem pratos para todos os paladares, né? Eu posso captar. Captar aqui também é quase uma metáfora, né? Eu posso captar o absoluto pela arte, eu posso captar o absoluto pela religião e posso também pela filosofia, né? Há, assim, pratos para todos os paladares, tá certo? Legal. E eu diria, né? O importante é que é perceber e ver com aquela visão interna de que nós somos pelo absoluto, né? Somos postos pelo absoluto. Essa é a mensagem, assim, se a gente quiser destrinchar Resumir. e resumir tudo, né, que está na Bíblia, é isso. Nós somos postos pelo absoluto. E esse absoluto é luz e amor. Perfeito, perfeito. Padre, eu vou tentar fazer mais uma pergunta aqui, ainda dentro desse tema. O Instagram, se eu não me engano, é 1 hora que ele permite as lives. Eu esqueci de olhar no relógio aqui, até estou olhando, mas eu acredito que ainda tenham alguns minutos aí. Acho que era 8h05, mais ou menos, então, nas minhas contas aqui, ainda tem uns 10, 15 minutos aí que a gente pode estar falando. Ainda nesse sentido, padre, então a gente viu, né, que a expressão do texto bíblico, ela passa pelo caráter humano, ela passa, né, pelo caráter da cultura, né, pelo caráter histórico, né, e aí nós temos, depois dos apóstolos, né, a igreja, né, e aí nós temos a revelação, né, considerada até São João, né, o último apóstolo, né, os textos bíblicos e tal, o cânon bíblico. E aí nós temos a história aí da igreja, né, desde lá dos seus primeiros séculos até hoje. E dentro dessa história longa aí de 2000 anos da igreja, a gente tem também teólogos, né, que estão voltando a esses textos. A gente tem o magistério da igreja, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse aspecto posterior, que é literalmente da interpretação. A gente falou até agora de como se constituiu os textos, né? E agora no sentido da... O senhor lá no início, o senhor falou também já um pouco, né, sobre a metodologia da interpretação, né, a exegética,
a hermenêutica, mas assim, fazendo ali talvez, pensando em magistério da igreja e os teólogos, né? Qual que é o grau de certeza que essas pessoas podem nos dar na interpretação, né? Ou ainda precisa de outras coisas, ou nunca se destrinchará tudo, né? Como que o senhor vê essa questão da interpretação na história da igreja da linguagem mítica? Bem, aqui eu faria a seguinte distinção. Nós temos a revelação constitutiva e temos a revelação interpretativa. Muita gente poderia pensar, né? Deus parou de falar, falou tudo e agora parou. Bem, isso aqui é e não é exato, tá certo? Em termos de revelação constitutiva, então a revelação se encerrou. Houve um período de constituição, né? Para nós cristãos, esse período de constituição é o período de Cristo. Uhum. Ou seja, se aquilo que antecede Cristo prepara a vinda de Cristo, que seria o Antigo Testamento, e aquilo que está relacionado à vida de Cristo, que seria os escritos do Novo Testamento. Né? Então, essa é a revelação constitutiva. Mas Deus parou, então, de falar, o sol parou de brilhar? Não. Não parou de brilhar, mas aquilo de fundamental está posto já, está lançado. Né? Aquilo que há de fundamental está lançado. Agora, Deus continua falando para que a gente tenha condições de assimilar aquilo que foi posto. Né? Assimilar, então, essa é também uma revelação, nós poderíamos dizer, só que é revelação interpretativa. Né? E a igreja cresce na compreensão daquilo que foi posto por Jesus. Tá certo? Ou na interpretação daquilo que Deus pôs através de Jesus. Certo? Então a igreja cresce sempre e há várias maneiras de expressar aquilo que foi posto por Jesus, tá certo? Não há uma única maneira, por isso na igreja há várias teologias. Na própria Bíblia há várias teologias, né? A teologia de Marcos é uma, de Mateus é outra, de Lucas é outra, de João é outra, tá certo? Maneiras de expressar. Agora, o que a igreja procura fazer, essa é a sua missão, é assinalar aquilo que ultrapassa o limite. Não, aqui já nós estamos numa expressão equivocada daquilo que foi posto. Então, ela assinala isso, ela tem autoridade para isso, né? Para dizer quais são os limites fundamentais. É claro, a igreja também não pretende ser infalível em tudo. E aqui nós entramos na questão da infalibilidade da igreja. Né? A igreja é infalível em certas condições raras, mas é infalível. Isso garante para nós que estamos na verdade de Cristo, que o Espírito de Cristo não nos abandonou. Então, é infalível em raras ocasiões, né, quando ela propõe a doutrina da revelação. Mas, em outras ocasiões, ela indica, e às vezes até revê a própria indicação. É um caminhar histórico, né, de crescimento da compreensão. Né? Então, quem é que interpreta a palavra de Deus? Nós temos vários intérpretes, cada um no seu nível também. O magistério da igreja interpreta autoritativamente, ou seja, com autoridade, né, a revelação. Os santos interpretam existencialmente a revelação. Né? Vivem da revelação, bebem na fonte da revelação, fazem uma experiência existencial com Deus. E os teólogos interpretam cientificamente a revelação. Né? Perfeito. Interessante esses dois conceitos, né? Da progressão, né? Então, o crescimento. Então, isso vem rebater também aquela leitura fundamentalista, né? Dizer assim, não, mas Santo Tomás disse X e é X, não dá para a gente refletir mais sobre essa questão, né? Um exemplo
exemplo apenas, né? Ou tem um documento da igreja, um papa disse. Então, assim, é interessante essa questão, até porque, como o senhor disse, né? A semente que interpreta, a semente que recebe a luz, ela está num solo determinado, ela está com nutrientes determinados, né, na nossa metáfora. Então, e dependendo do ambiente, realmente a interpretação pode ser diferente. Então, esse caráter de progressão, né, de que a revelação ou a interpretação ela vai tendo aí, eu não diria, talvez não seria nem correto dizer progressão, mas ela vai, dependendo do terreno, ela vai ter um entendimento talvez um pouco diferente, um pouco diverso. E o segundo aspecto interessante dessa fala do senhor, padre, é a questão de que nem tudo é um pronunciamento de infalibilidade, né? Raras vezes a gente tem uma definição infalível, até porque os teólogos mesmo, né, mesmo o magistério, não o magistério infalível, mas na pessoa dos papas ou na pessoa dos teólogos mais, né, do clero, digamos assim, eles também têm as suas limitações, dado o seu tempo histórico, dado... Uhum. Então, nós falamos também de magistério ordinário da igreja, aquilo que a igreja sempre ensinou, né, etc., que é infalível. Mas aqui nós também devemos fazer distinções entre aquilo que é mais fundamental e aquilo que é derivado, né, do fundamento. Né? Então, aquilo que é fundamental, e é um exercício constante a gente discernir o que é realmente fundamental, não é um exercício que já acabou, já se encerrou. Então, aquilo que é fundamental não muda. Isso é o objeto, é o grande objeto do ensino do magistério ordinário da igreja. Isso é infalível, né? Isso é infalível. Agora, o que é exatamente esse fundamental que é infalível é um objeto de discernimento contínuo por parte da igreja, em que dialogam, vamos dizer assim, o magistério com seu peso próprio, os santos, os teólogos. Perfeito. Eu gosto sempre de dizer assim, a doutrina não muda, né? A doutrina foi revelada e ela não muda, né? Mas as interpretações de fatos são humanas, né? As interpretações de fatos, principalmente nesse tema que nós estamos falando, que é as expressões míticas, né, nas Sagradas Escrituras, ele vai passar exatamente pelo caráter humano, né? Pelo caráter cultural, histórico, tanto na hora do autor escrever, como também dos intérpretes fazerem a interpretação, né? Padre Elílio, nossa, estou adorando a nossa conversa aqui, poderia ficar aqui mais 2 horas falando com o senhor, né? O Padre Elílio tem um conhecimento muito grande, gosto muito, né, de conversar com ele. De vez em quando eu acho que eu até sou meio inconveniente, né, padre? Fico mandando mensagem para o Padre Lílio, né? Quando tem alguma dúvida, alguma coisa, vou pedir socorro para o Padre Lílio, que eu sei que as respostas são sempre de um conhecimento muito grande que nos fazem crescer muito. Porém, o nosso tempo está acabando, né? Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que a live é de 1 hora, então já está quase encerrando. E para a gente não cortar aqui, né, de repente, o Instagram cortar, acho que vamos encerrar essa live de hoje, padre, mas se o senhor concordar, já deixo o convite aí para a gente pensar em outros temas, né, e de repente mais para frente fazermos outros encontros desse. Eu acho que são muito elucidativos, né, e vão somar muito aí com quem assistir essa live. Padre, agradeço demais o senhor ter aceito esse convite, né, muitíssimo obrigado. Acredito que foi bem produtivo e bem elucidativo essa nossa live de hoje. Muito obrigado mesmo. Meus agradecimentos, Alisson. Eu estarei sempre disponível, né? Você pode me convidar. E foi muito bom participar, né? Você é uma pessoa inteligente, que faz perguntas inteligentes. Quer dizer, não há pergunta burra, mas você toca nas questões mesmo centrais que a gente precisa
esclarecer, porque esse é o propósito aqui dessa live, mostrar que a fé em Jesus Cristo, a fé católica, a fé cristã, não é uma fé ingênua, como muitos pensam e muitos dizem por aí. Não é? Exatamente, esse é o objetivo, né? A gente tentar aplainar aquelas duas vertentes que nós falamos lá no início, né? Tanto do racionalismo como do fundamentalismo, né? E a gente tentar, vamos dar uma aplainada, né? De uma forma que fique mais viável a nossa compreensão e, claro, objetivando sempre o absoluto, como o senhor falou. Padre, muito obrigado, então, e ficamos aí até uma próxima live. Muito obrigado.